A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a última lição do trimestre. Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. É o nosso tema e é a última lição do primeiro trimestre de 2022, certo? O nosso texto principal diz, que está em João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Como já disse, João 20:31. O resumo da lição diz: não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas. Muito importante isso, né? Mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Paulo já escreveu lá em Romanos 1:15, 16, né? Que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é poder de Deus. Então, quando tu está pregando o Evangelho, jovem, você está pregando algo que tem poder. Poder ali é dínamo. É um poder dinâmico, mas também explosivo. Detona o poder das trevas. Ok? Então, é essa lição que nós vamos estudar. Em João, o texto bíblico está em João capítulo 20 e versos de 26 a 31. Mas antes eu quero, fazer o pedido de sempre para que você, se caso você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, tá? Aí do lado direito do vídeo está escrito inscrever. Toca aí você vai estar inscrito no meu canal. Dá o seu like, nos ajuda aí com o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? E não se esqueça de dar um toquinho no sininho para você receber novos avisos de vídeos novos, notificações. E se você quiser ver todos os vídeos que eu tenho, 400 e poucos vídeos, você só dá um toquinho em cima da minha foto ou do meu nome, aí você vai ver todos os vídeos que eu tenho. Tocando na setinha você vai vendo os vídeos que você quiser, tá bom? Deus te abençoe. E lembrando que meus vídeos são monetizados, né? E se você assistiu os anúncios, tiver paciência para assistir, você me ajuda, tá bom? Tamo junto aí nessa lição abençoada. Bem, número 1 aqui, a incredulidade de Tomé. Essa história do Tomé é uma história bastante conhecida, né? Em que Tomé, ele não estava presente quando Jesus se apresentou diante dos 11, né? Ele não estava presente ali. Então, quer dizer, ele não viu Jesus. E quando falaram para ele da boa notícia, que Jesus tinha aparecido ali, ao invés dele ficar alegre, ele não acreditou. Então ele fez aquelas exigências, né? Se eu não colocar a mão ali do lado, não botar a mão na mão dele e tal, não ver os furos, eu de forma alguma vou acreditar. Então ele realmente se apresentou ali como um incrédulo. Quer dizer, qual é a situação de Tomé? É muitos de hoje. Eles não têm fé para crer. Eles precisam de evidências físicas. Entendeu? É igual o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia eu acredito. Eu não preciso de ver para crer. Eu creio para ver. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. O sinal que Jesus falou não segue a incrédulo. Tem pessoas que falam, eu não acredito e não vejo nada. Lógico, os sinais não vão seguir o incrédulo. Vai seguir quem crê. Quem não crê, entendeu? A Bíblia é clara. Esses sinais seguirão os que crerem e acabou. Então, a incredulidade é uma coisa antiga. Entendeu? Até os próprios discípulos, eles não acreditavam um no outro, eles precisavam crer. Mas Jesus não falou que ia ressuscitar o terceiro dia? Será que isso não seria suficiente? Olha isso, olha só. Jesus falou que ia morrer ao terceiro dia, ia ressuscitar e ponto final. Acabou. Mas os apóstolos não acreditavam. É interessante, acho que é em Marcos, né? Que a Bíblia diz que uns creram e outros não creram. Viu Jesus e não creu. Será que é ele mesmo? Não é possível. Parece que é ele, mas eu acho que não é ele não. Ficaram na dúvida. A Bíblia diz que alguns duvidaram após a ressurreição de Jesus. Então vocês vejam que não é difícil a gente ser incrédulo, entendeu?
E o Espírito Santo não opera. A Bíblia, Jesus diz lá em Mateus que em muitos lugares Jesus não fez milagres porque não creram, por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade, ela atrapalha muito a manifestação de Deus. Quantas coisas na Bíblia, no Novo Testamento, por causa de um ensinamento errado, as pessoas não acreditam. Preferem acreditar naquela interpretação equivocada do que acreditar no que está escrito. Está entendendo? Então, é igual os discípulos aqui. Preferiram acreditar, mas com exigência de quê? De evidências. Só se eu botar o dedo lá no furo da mão dele, aí eu vou dizer que é ele. Ele não era para acreditar nos apóstolos, eles não falaram, nós vimos, mas eles não acreditaram. Entendeu? Então, essa palavra é uma resistência, né, àquilo que já foi dito. Então, tem pessoas que sempre vão resistir à Bíblia. Você prega sobre os dons espirituais, a pessoa diz que devido a um ensinamento equivocado, ele não acredita. No batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, muitos, por ter recebido um ensino equivocado, também não acreditam. Então, há muita coisa na Bíblia que a gente não recebe porque não acredita. Porque você só vai receber da Bíblia aquilo que você crê. Entendeu? Mas qual foi a situação? Jesus, ele chama o seu discípulo, o seu apóstolo Tomé, de incrédulo. O que Jesus falou? Porque viste e creste. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Entendeu? Para Deus é muito melhor você não ver e crer do que tem que ver para crer. Então Jesus chama ele de incrédulo. Não seja incrédulo, seja crente. É isso que Deus quer da gente. Entendeu? Então, vivemos num tempo de incredulidade. Vivemos na pós-modernidade. Então, onde as pessoas têm que ver para crer. Mas olha, no que está escrito aqui, creia. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele está aí para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é por isso que Jesus falou para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles precisavam de poder do Espírito Santo para poder crer. Jesus sabia, com aquela qualidade de apóstolo que ele estava ali, ele não ia dar continuidade à obra, não. Esses apóstolos, para entrar na posição que Jesus queria, eles precisavam ser revestidos de poder. Foi por isso que Jesus foi taxativo. Não se ausentem de Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, depois do Pentecostes, vocês vejam a diferença dos apóstolos antes e depois do Pentecostes. Entendeu? Até o Pentecostes eram incrédulos, duvidosos, medrosos, as portas fechadas com medo dos judeus. Mas depois que o revestimento desceu, imediatamente eles abriram a porta e saíram para o meio do povo. Não tinha mais porta fechada. Acabou. Medo já era. Coragem. Foi para o meio do povo. Creram. A Bíblia se abriu. Pedro já trouxe um sermão baseado na Bíblia, no livro de Joel. Está entendendo? Então, é por isso que Jesus falou: não se ausente de Jerusalém. Vocês vão ser minhas testemunhas, mas tem que estar revestido de poder. Porque do jeito que vocês estão, incrédulo, medroso, vocês não vão a lugar nenhum. E eles obedeceram e esperaram. Não tinha nem muita noção do que ia acontecer, mas obedeceram e esperaram. E o dia do Pentecostes chegou, o dia da grande vitória. Entendeu? Foi por isso que Jesus ordenou. Eles precisavam dessa virtude. Eles precisavam que as suas mentes se abrissem para que eles pudessem compreender as Escrituras conforme a vontade de Deus.
Deus não queria interpretação equivocada, não, mas só revestido de poder. Então, eles receberam o poder para testemunhar, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e todo o confim da terra. Entendeu? Número 2 aqui, a incredulidade e heresia. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresia. Porque quando a verdade vem e tu não crê, a heresia está vindo atrás. Satanás não brinca. Está entendendo? Quando eles semearam lá o trigo, quando foi de noite, o inimigo foi lá e semeou o joio. Então, o diabo é o semeador de joio. O diabo é semeador de mentira, é semeador de heresia. Muito cuidado. Quando as pessoas rejeitam a verdade e aceitam a mentira, ele está aceitando a heresia. E a incredulidade é um campo fértil para a heresia. Entendeu? Quando chegou de manhã, está lá o campo cheio de joio. Quem fez isso? O inimigo. Vamos arrancar? Não, espera. No dia da ceifa. Então, muito cuidado com as heresias, com o joio que está no meio do trigo. O joio não está lá no mundo, não. O joio está no meio do trigo. Entendeu? Então, nas primeiras décadas da igreja primitiva, as heresias estavam lá para perturbando. Na verdade, a igreja sempre foi perturbada por heresias. A heresia sempre esteve batendo na porta da igreja. Entendeu? Sempre. Desde a fundação da igreja, o diabo sempre está levantando os heréticos para poder semear a heresia na igreja. Ele tem ganhado muita coisa com isso, que ele tem conseguido confundir a mente daqueles que não querem estudar a Bíblia, não querem ler a palavra, está entendendo? Então, quem não estuda, é crente, mas não estuda a Bíblia, não se dedica a ler a palavra, conhecer, não tem vontade de conhecer, ele é um campo fértil para as heresias. Da onde vem as seitas? Das más interpretações da Bíblia, texto isolado, entendendo? Então, isso aí acontece. Então, isso aí é antigo. Desde a fundação da igreja, o diabo anda tentando semear heresia dentro da igreja. E, infelizmente, ele tem se dado bem em muitos lugares. Entendeu? Então, o João, aqui, ele enfrentou isso. Esse livro de Evangelho de João é para enfrentar. Entendeu? Tem lugar que não aceitava a divindade de Jesus. Não aceitava que Jesus era o Cristo. Mas tinha lugar que não aceitava a humanidade de Jesus. Não acreditava que Cristo era Jesus. Então, tinha lugar que não acreditava na humanidade de Jesus. Outro lugar não acreditava na sua divindade. Então, era uma heresia que andava rodeando, rondando a igreja. Então, ele escreve esse evangelho para mostrar que o Jesus humano é divino. O homem que assumiu a forma humana é Deus. E ele mostra lá nas epístolas que ele escreveu, na epístola, sua primeira epístola, ele mostra que o divino é humano, mas ele mostra que o humano é divino. Então no evangelho ele mostra que o humano é divino, e mostra lá na epístola que o divino é humano. Então a Bíblia, ela mostra isso. Jesus tem o seu lado humano e tem o seu lado divino. E a gente aceita isso. Entendeu? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas nós aceitamos também que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Entendeu? Então, o nosso Deus, Jesus, assumiu uma forma humana. E esse homem que assumiu uma forma humana é divino. Então, não tem problema. É o nosso Messias, é aquele que morreu pelo nosso pecado. Como é que Jesus ia morrer pelo nosso pecado se ele não assumisse uma forma humana? Não tinha como. Então o diabo aproveita a incredulidade das pessoas, ele aproveita a dúvida das pessoas, e aí ele bota o quê? Uma heresia. Ele já sabe aquilo que pode facilitar. Que o ser humano,
ele complica as coisas. Aí quando tu vem com algo facilitado, mesmo que seja mentira, o ser humano aceita. E é isso que o diabo faz. O diabo faz com que a Bíblia seja, certas doutrinas, sejam de difícil interpretação para a pessoa. Aí ele quer algo mais fácil. Aí vem o quê? Não vou aceitar a divindade de Jesus. Como é que pode? Ele vai pela lógica. Como é que pode um Deus assumir forma humana? Isso não existe. Ou como é que pode um humano ser divino? Isso aí não existe. Aí ele entra o quê? Com uma heresia. Para facilitar, porque ele já sabe qual é a inclinação do ser humano, que é ser incrédulo. Entendeu? Mas o pensamento de Jesus é o mesmo. Que ele falou para Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Acredita no que está escrito na palavra, é pela fé e acabou. Se eu não entendo, um dia eu entendo. Se eu não entendo, eu aceito pela fé. Né? A Bíblia é um livro espiritual, tem coisa que eu não vou entender. Agora, cuidado, que a incredulidade é um campo fértil para a heresia. Certo? Então, você tem que tomar cuidado. Vamos ver aqui o gnóstico. O gnosticismo, eu vou ler com calma aqui para você. O gnóstico interpretava as escrituras sobre a forte influência, né, da filosofia, entendeu? Além de distorcer a palavra de Deus, mais tarde produziam diversos escritos apócrifos, né? Por que eles escreveram várias coisas apócrifas? Para apoiar a doutrina deles, entendeu? Nada melhor do que um livro herético para apoiar uma heresia. Então eles faziam isso, para apoiar a doutrina herética deles, eles criaram os livros apócrifos, ok? Para poder fundamentar a crença deles, entendeu? Tranquilo isso, porque as seitas, elas crescem muito, porque elas têm farta literatura para espalhar suas heresias, entendeu bem? Vou te explicar. As seitas crescem muito, porque elas têm farta literatura para espalhar as suas heresias. E elas botam isso na mão do povo. E o povo lê, recebe. Entendeu? Porque é muito mais fácil você ensinar a verdade do que você tirar a heresia da mente de alguém. Depois que a heresia entra na mente de uma pessoa, a pessoa não aceita a divindade de Jesus, depois que isso entra na pessoa, é difícil de sair. Pessoas que não aceitam a personalidade do Espírito Santo nem a sua divindade, depois que isso entra na pessoa, é difícil de sair. Então, nós temos que, em vez de ficar apagando incêndio, o que nós temos que fazer é antecipar, ensinar a verdade antes das seitas e das heresias. Está entendendo? É isso que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes nós, pastores, ficamos dormindo no ponto. A seita vai, se antecipa, ensina as coisas erradas para ele, depois para tirar isso deles é muito difícil. Então nós temos que andar na frente, não atrás. Entendeu? Então, assim, os gnósticos caracterizavam-se como um movimento filosófico, religioso, mas, infelizmente, de índole sincretista. Adora vários deuses, várias religiões, ele é de acordo com o freguês. Melhor dizendo, de acordo com o cliente. Está entendendo? Isso aí, eles pregavam também a existência de um dualismo. Entendeu? Eles não têm Deus como o supremo ser. Para eles existem duas forças, uma do mal e uma do bem, que lutam entre si. Entendeu? Elas brigam entre si. E não é nada disso. Deus não briga com ninguém. Deus é supremo, é superior a tudo. Deus não está de queda de braça com o diabo, não. Hoje o diabo vence, amanhã Deus vence, amanhã Jesus vence, amanhã o diabo vence, amanhã o demônio. Não existe isso, não. Deus tem tudo sob controle. Um dia Satanás, com todos os seus anjos, seus demônios e aqueles que estão seguindo a ele, vão dar conta a Deus. Entendeu? Deus não perdeu o controle de nada, não. Só que as pessoas estão colhendo o que estão plantando. Mas Deus não perdeu o controle de nada, não. Não existe uma briga terrível entre Deus e o diabo, não. Entre o bem e o mal. No final, isso é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Deus vai julgar tudo. O trono branco vem aí. O juízo final está vindo. Entendeu? O juízo final está vindo. Então, a salvação é essa. É completa. Está entendendo?
Infelizmente, os gnósticos, eles têm uma ideia de que o corpo é mau. O corpo não presta, o corpo é neutro. O corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, você usa o teu corpo para o que você quiser. Está entendendo? A Bíblia diz que nós temos que usar o nosso corpo para a glória de Deus. Agora, se eu uso para a glória da carne do diabo ou para satisfazer os meus desejos, é outra coisa. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Nosso corpo, a matéria, está aí. E eles maltratam o corpo porque o corpo é mau. E por eles achar que o corpo é mau, eles não acreditam que Jesus assumiu uma forma humana. Não, Jesus não assumiu uma forma humana. Por quê? O corpo é mau. Isso é o pensamento deles. Entendeu? Mas não é por aí. O corpo não é mau. A inclinação pecaminosa é uma coisa. Nós, com a entrada do pecado no mundo, nós herdamos o pecado de Adão, nascemos pecadores, nascemos com inclinação para o mal. Está entendendo? Então, o meu ser está contaminado. Entendeu? Agora, o desejo da carne está aí. Eu realizo ele se eu quiser. Certo? Então, é um assunto para outra ocasião, né? Mas, na verdade, os gnósticos condenam o corpo porque acham que a matéria é má, e sendo a matéria má, Jesus nunca assumiu uma forma humana. Ele era um espírito disfarçado. É essa a ideia gnóstica, que nós rejeitamos, porque Jesus, ele tinha carne humana. Bem, é isso aí. Primeiro, final agora, fé no Filho de Deus. Jesus, o Jesus que haviam visto, tocado, era o verbo que estava com Deus no princípio, né? Em Gênesis, no capítulo 1, está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, Elohim, que no plural, né, significa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa interpretação é essa, entendeu? Então, no princípio, está lá em João também. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João aqui enfatiza que seus escritos tinham a finalidade de levar a crer, acima de tudo, que Jesus era o Filho de Deus e, consequentemente, divino. Tá? Número 2 aqui. Crer para ter vida eterna. Fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que ele é o quê? O Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Se eu não tiver essa convicção, não tiver essa fé, não adianta, eu não vou chegar a lugar nenhum. A dúvida é terrível. A dúvida destrói a vida das pessoas. A pessoa, às vezes, vai bem servindo a Jesus. Aí entra uma seta de dúvida nele, pronto, estraga. A pessoa começa a duvidar da Bíblia, é que a Bíblia é um livro antigo, e que isso aqui só foi pro antigamente, hoje não. O diabo começa a botar muita coisa na cabeça da pessoa e ele deixa de crer na Bíblia. Aí você só recebe da Bíblia aquilo que você crê, se você não crê, não recebe. Aí fica por aí, ó, escolhendo o que ele deve acreditar e o que ele não deve acreditar. Está entendendo? É isso que as pessoas fazem. Isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Isso aqui é para agora, isso aqui é para antigamente. Aí fica botando essas coisinhas na cabeça, e isso que o diabo quer. O diabo fica batendo palma, porque ele conseguiu o objetivo dele de colocar dúvida em relação à palavra de Deus e aquilo tudo que Jesus falou. Entendeu? Então nós não podemos nos contentar também com qualquer revelação a respeito de Jesus. Tem pessoas que querem botar Jesus num nível inferior. Não faça isso. Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Ele está à direita de Deus. A Bíblia diz que Deus exaltou ele a um nome que está sobre todos os nomes. Acabou. Entendeu? Não coloca Jesus num nível menor, não, do que ele é. Ele está acima de tudo. Ele está junto com o Pai lá. Entendeu? Então, a gente precisa compreender também a principal missão de Jesus, que foi salvar o pecador. A principal missão dele foi essa. Ele fez muitas coisas. Curou, libertou, batizou com o Espírito, batiza com o Espírito Santo, ele faz tudo. Mas a principal missão de Jesus é salvar o pecador.
Entendeu? E tudo conforme está na palavra. Encerrando, a extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu Jesus, em Jesus, os sinais do Deus eterno. E assim registrou para nós. Em João, o Jesus nascido de mulher é o Verbo eterno, que o Pai enviara ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a sua graça salvadora. Concluindo, ao encerrarmos esse trimestre, tributemos nossa gratidão ao Deus eterno que, pelo Espírito Santo, dirigiu todo o processo de registro das verdades por ele revelada, necessária para a nossa eterna salvação. Então, querido, abril está aí. Vamos começar um segundo trimestre e com certeza Deus tem bênção para você, tá bom? Não se esqueça de dar o seu toquinho aí no sininho para receber notificações. Se não se inscreveu, se inscreva. Está do lado direito aí inscrever, tá bom? E também, se você assistiu nossos anúncios, você está ajudando o nosso canal, que ele é notificado, tá bom? Deus te abençoe. Um abração.